Boa noite a todos. Estão ouvindo aí no fundo? Não? Alô? E o outro, peço. Alô? Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, nesse tempo que não está ajudando, nessa ventania, mas isso demonstra o esforço em querermos melhorar. Só sairmos de casa no tempo bom é fácil. Sair e ter problemas para chegar ao local onde vai nos fazer bem, isso se chama sacrifício. Então, parabéns a todos. Temos um recadinho aqui de que nós estamos avaliando, precisando muito, porque a casa da assistência dá 2 pessoas que precisam de fraldas geriátricas. Seriam no tamanho extra G e média, do tipo que não seja calcinha. Desculpe, eu não sei como que é, mas fralda comum, né? Geriátrica, eu não sei se calcinha ou não calcinha, me perdoe a minha ignorância. E extra G e M, quem puder colaborar, a gente agradece. A casa recebeu uma doação para que fossem compradas algumas fraldas e o recibo, a prestação de contas está ali no quadro externo. Quem quiser dar uma olhada, fica ali, é público, aqui não precisa esconder nada de ninguém, tá certo? É uma casa espírita, a verdade prevalece sempre, tá certo? Mais alguma coisa? Só isso. Boa noite a todos, até a próxima. Vamos sentando confortavelmente nas cadeiras, vamos relaxando bem no corpo físico. Se quiser fechar o olho, feche. Se não quiser fechar, não tem problema nenhum. Aqui não tem assombração. Então, se quiser ficar de olho aberto, fique. Relaxe bem no ombro, relaxe bem os braços, a perna. Respire bem profundamente para aproveitarmos os fluidos que aqui já se encontram para o nosso bem-estar. Só lembrando que ao adentrarmos a casa espírita já estamos sendo tratados. A espiritualidade já conhece os nossos problemas físicos e espirituais. Por isso que a gente sempre sai melhor quando a gente aqui está, porque nós recebemos todos esses fluidos, todos esses passos espirituais, todo esse tratamento. Alguns bocejam, outros ficam com sono. Tudo isso é tratamento. E agora que estamos bem relaxados, vamos pensar em Jesus. Mas pense em Jesus sorrindo para nós, feliz, porque estamos aqui à procura dele. E olha, o braço dele aberto, esperando, nos esperando para dar um abraço carinhoso, fraterno em nós. Ele nos aguarda, ele tem essa paciência. E quanto mais rápido a gente evoluir, mais rapidamente, com certeza, iremos dar esse abraço apertado, abraço fraterno no Mestre. E assim, pensando em Jesus, vamos pedir a Ele as suas luzes, o envolvimento do seu amor em nós, a sua paz, a sua bênção. Que possamos, Mestre querido, receber aqui o tratamento necessário ao qual necessitamos. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos, Mestre querido, receber as palavras que aqui forem ditas. Que possamos meditar a respeito e melhorarmos um pouquinho em nossa conduta, porque o teu Evangelho aqui sempre é explanado, o Evangelho de amor, de perdão. E pedimos, Mestre, que tenha paciência conosco, porque ainda somos espíritos a caminho da perfeição. Muito obrigado, querido amigo, querido Mestre, que assim seja, graças a Deus. Eu estava preocupado, que eu não estava me vendo ali. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que bom que estão aqui.
Hoje nós vamos falar de um tema difícil. Difícil porque esse tema nos leva, um dos caminhos que nos leva à perfeição espiritual. E a perfeição espiritual, para nós que ainda somos imperfeitos, ela é difícil, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser estudada. A perfeição espiritual é conta-gotas. Ela vem em conta-gotas, ela não se faz de uma vida para outra, não se faz de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Não é assim. Nós temos que sedimentar, fazer bem a nossa estrutura básica. Primeiro a estrutura, a fé, a verdade, a dedicação, para depois erguermos o edifício da evolução. Sabe quando Jesus disse construir a casa na rocha e não na areia? Então, a nossa evolução espiritual tem que ser construída sobre rocha, em base firme, para que nós não venhamos a despencar. O tema: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Item 7, que diz, que eu acabei de esquecer. O que diz o item 7, Dica? Item 7, caramba, gente, me perdoe, tá? Eu ia lembrar minha vida aí, porque acabei de esquecer, estou me pegando uma peça aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Mas os pobres espíritos. Os pobres espíritos. Não. Misericordioso é aquele que está preparado a perdoar. O sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Muita gente faz sacrifícios e se gaba do sacrifício. Olha, porque eu fui andando de Peruíbe até a Aparecida do Norte de joelho. Deve ter chegado só a cabeça lá, né? Sabe? Outros nós vemos que pegam e se chicoteiam. Outros fazem absurdos, carregam cruzes. Sabe o que é isso que Jesus quer? Jesus, em algum momento, no seu evangelho, na Bíblia, na conversa com os apóstolos, ou os evangelhos de Maria, de João, de Mateus, de Judas, Tadeu, enfim, todos os evangelhos apócrifos que aí existem, em algum momento Jesus falou que precisa desse sacrifício físico? Não, em nenhum momento. Não existe na leitura cristã, não existe nenhuma leitura cristã, em nenhum livro cristão, que devemos fazer o sacrifício físico. O sacrifício que Jesus quer de nós é o sacrifício espiritual, e entre eles, o mais difícil: perdoar. É difícil, é complicado perdoar, ainda mais para espíritos imperfeitos como nós. A gente perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa os filhos, mas perdoe aquela pessoa, aquele teu colega de trabalho que puxou o teu tapete e você foi demitido. Ou que você perdeu a promoção em função das fofocas que ele fazia pelas tuas costas e você ficou sabendo. Perdoe ele. Ou outras coisas que mereçam perdão. Existem muitas coisas que podemos perdoar ou que nos acontece e que a gente fala: nossa, não dá para eu perdoar. Mas dá sim. Dá. Desde que nós tenhamos moral, compreensão daquele problema e que nós passamos por aquilo por algum motivo, o motivo existiu, embora nós não saibamos, viremos a saber, mas no momento a gente não sabe. Se nós passamos por todo esse problema, motivo havia. Então, perdoar é a parte principal, é um dos exercícios mais difíceis que tem, mas é o que mais agrada a Deus, é o que mais agrada
a Jesus. Claro que tem a caridade, tem a bondade, tem uma série de outras coisas, mas o perdão, perdoar, é caridade. É caridade. Então, como podemos dizer que somos caridosos, que somos cristãos, se lá no fundo a gente não perdoa? Ou, muitos falam assim, perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoa. Então nem utilize a palavra perdão na boca. Está sendo cínico, está sendo hipócrita. Não está sendo verdadeiro. Não está vindo da alma isso, está vindo. Sabe como o Cristo disse, não é o que entra pela boca que macula, mas é o que sai. Então quando eu falo, perdoar eu perdoo, mas não me esqueço. Mas perdoar é esquecer. Perdoar é não querer mal aquilo que nos fez mal. Sabe quando Jesus falou, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda? Ah, então, me bateram na face direita, ou seja, me ofenderam, me machucaram intimamente. O que é dar a face esquerda? É perdoar. Não é querer, bate aqui também. Não é isso. Tudo assim, tudo são símbolos. Jesus tem que ser bem estudado para entendermos os símbolos que ele ali fala. Porque senão a gente vai pegar tudo ao pé da letra e vai fazer o que está escrito ali. Não é bem assim. Tem que haver estudo, tem que haver compreensão. E a casa aqui oferece cursos para que a gente entenda. Às quintas-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras 19h30 também. As quartas é para médiuns. Tem que passar pelo primeiro ano primeiro, né? Isso. Faz primeiro na quinta-feira. Venha conhecer, venha realmente se enganjar nessa doutrina maravilhosa. Eu estou vendo aqui, mais ou menos umas 40 pessoas. Tem 20 no curso? Tem. No médio tem que estar mais 40. É? Que bom, né? Que bom, né? Então, provavelmente a maioria aqui fez o curso. Isso é muito bom. Pessoal, o curso, mas é chato, é uma quinta-feira, 7h30, tem o Jornal Nacional, tem a novela. O que é mais importante, hein? A nossa salvação e sabermos que somos realmente trabalhadores do Cristo ou uma ficção, como novela? Isso nós que decidimos. Então, nesse capítulo que diz o sacrifício mais agradável a Deus, ali vem explicar que o perdão é tudo o que precisamos aprender neste mundo, porque pelo perdão a gente aprende a amar. Não há amor sem perdão. Não tem como. Jesus veio ensinar o amor. Jesus veio ensinar como conquistar o reino de Deus. O que não falta são parábolas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na Bíblia, o que não faltam são parábolas. Que fala de amor, que fala do dono da vinha, que é Deus, enfim, está sempre colocando ali Deus, está nos colocando, e está ali falando daquela maneira, para que pudéssemos entender. E mesmo assim ele ainda disse, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não enxergam, e somos nós. Nós temos ouvidos e ainda não ouvimos, ainda não conseguimos ouvir. Nós temos olhos e não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver a brandura de Jesus. Se nós queremos ser igual a Jesus, porque um dia seremos, e foi ele quem disse, não é o Espiritismo, nem o cristianismo, foi Cristo quem falou. Sois deuses. Então nós seremos iguais a Cristo em algum momento. A diferença nossa para Cristo é que ele foi criado por Deus antes de nós. Mas ele passou por todos os problemas que nós estamos passando e que viremos a passar. Ele também passou. Ele também foi criado simples e ignorante como nós fomos. Ele não foi criado como Cristo. Aí seria injustiça divina. Deus seria injusto. Como é que ele cria um ser perfeito como Cristo e cria uma multidão de pecadores como nós?
Não teria sentido. Cadê a justiça de Deus? Se Deus não for soberanamente bom e justo, então Ele não é Deus. Então Ele tem falha. E as pessoas acham que Ele já foi criado daquela maneira. Não, não poderia. A justiça divina, a lei divina não permite isso. Não há distinção entre os filhos de Deus. Ele ama a todos. Ele ama do pecador, daquele que mais comete erros na vida, até o mais santo. Deus ama a todos por igual. Não há diferença. Deveríamos ainda pensar o seguinte, né? Deus mandou o seu único filho para que viesse ser sacrificado. Cristo não. Jesus não é o único filho de Deus, e eu. E nós? E os nossos filhos? E nossos parentes? E a comunidade? E o povo dessa terra? E o povo que não é dessa terra, que são de outros planetas, que são de outros lugares, não são filhos de Deus? Então, como afirmar essa aberração de que Cristo é o único filho de Deus? E nós? Todo mundo diz que nós somos filhos de Deus, que somos irmãos. Se nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, do Criador. E esse Criador é Deus. Então há muito o que se pensar quando falamos de Cristo, quando falamos dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Meus amigos, meus irmãos, antes de Cristo, houveram outros auxiliares dele que vieram a este mundo ensinar partes do amor. Pega Buda. Buda foi um auxiliar de Jesus. E tantos outros que andaram lá pelo Oriente, lá pela Índia, pela China, que a gente não tem conhecimento. Outros que vieram depois, e nós conhecemos vários. Nós conhecemos Francisco de Assis. Lembram da oração de Francisco de Assis? Lembram? Então eu só quero pegar duas partes dela, né? Uma parte diz assim: Senhor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Isso em 1200 e pouco. Ele já foi quando viveu Francisco de Assis. E essa oração apareceu em 1900, 1800 e alguma coisa. E diz lá que perdoar do que ser perdoado. Tem duas vezes o perdão ali. Duas vezes. Se eu não me engano, eu não sou um expert na oração de São Francisco, mas me parece que essas são as duas palavras únicas que se repetem ali. Que eu perdoe mais do que seja perdoado, e onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Sabe onde a gente também pratica o perdão? E eu sei que todos nós aqui somos perdoadores, nós perdoamos a todos, na oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. Perdoa-nos, Pai. Assim como nós perdoamos, e a gente vai ver. Tem que pensar. Temos que fazer a oração com fé e sentir que eu tenho que perdoar, para que eu também seja perdoado. Porque o misericordioso, aquele que está preparado para o perdão, ele alcançará a misericórdia também, ele também será perdoado dos seus problemas. Deus também irá perdoar. Deus não castiga, então Deus não perdoa. Me desculpem, Deus não perdoa, Jesus não perdoa, nenhum deles perdoa. Eu vou dizer o porquê. Porque Deus e Jesus não vai se sentir ofendidos com os irmãos que estão engatinhando na espiritualidade. Porque perante Deus e Jesus, nós não passamos de crianças birrentas. Daquelas crianças que vai na feira e se joga no chão e fala: eu quero pastel, eu quero pastel. Nós somos assim. Nós não temos a consciência ainda direita do que somos. Quem sou, de onde vim, para onde vou, é o que a filosofia diz, mas o Espiritismo explica.
Às quintas-feiras, com a Joana, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Então, nós somos ainda muito pequenos, muito pequenos, para nos sentirmos grandes o suficiente, para nos sentirmos ofendidos com um irmão que moralmente ainda talvez seja inferior a nós. Porque quem pratica um ato que vá contra a lei de Deus, a moral dele é baixa. E vocês lembram da primeira lei de Deus, qual é? Podem me dizer? Hã? Não, não sei o que é isso. Vamos gente. É uma palestra, mas não é só eu que falo, não. Não, o primeiro. Qual é o primeiro? Amar a Deus. Não, só quero o primeiro. Me desculpem, mas esse mandamento não é de Deus. Me desculpem. Esse é de Moisés. Perdão, esse é o de Jesus. O de Jesus, o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas o primeiro mandamento a gente pensa em Moisés. E em Moisés não existe, no primeiro mandamento, nenhum dos 10 mandamentos amar a Deus. O primeiro mandamento de Moisés é não adorarás outros deuses. Não fará imagens, nem na terra, nem embaixo da terra, onde quer que seja. Esse é o primeiro mandamento da lei mosaica. Aonde vai falar de amor, que foi o que Jesus trouxe para nós, aí Jesus fala, o maior dos mandamentos, ele nem disse que é o primeiro, ele disse que é o maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, igual a este, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o meu próximo, quem é? Minha esposa? É os filhos? Quem é meu próximo? Os irmãos? Cunhado? A sogra? Ah, o meu próximo é a sogra. Então é isso. O meu próximo é a sogra. Não. O meu próximo é justamente aquele que está em erro. E que nós odiamos. E que muitos de nós, na hora que vê alguém fazendo um ato de morte, alguém que esteja magoando, machucando, matando alguém, a primeira coisa que nós falávamos, hoje a gente não fala mais. Por isso que eu sou a favor da pena de morte. Será que Cristo falaria isso? Então nós não estamos seguindo o que Jesus disse. Ah lá, estuprou, tem que castrar. Será que Cristo falaria isso? Provavelmente não. Porque Jesus nunca, nem quando a mulher adúltera iria ser apedrejada, ele não a defende, mas ele pergunta aos inquisidores, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, que nunca pecou. Olha que lição de moral. E nós não nos apegamos a isto. O nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite o perdão pleno e total. Não permite. E é simples de verificar isso. Estamos com o nosso carro, aí o sinal abre para nós, a gente passa e de repente vem um doido que atravessa o vermelho e cruza e corta a gente. Qual é a nossa primeira reação? Ô meu irmão, vai com Deus, que Jesus te abençoe. Não é isso? Claro que é. Se alguém não faz isso, está em erro. Mas não fazemos, né? Sabe por quê? Nós não entendemos qual foi a necessidade do nosso irmão que levou ele a isso. Será que ele está socorrendo alguém? Será que ele soube que alguém está passando mal e ele foi socorrer? Será que ele está deprimido, ele precisa de ajuda e está correndo para ter uma ajuda? A gente não sabe qual o problema, mas a gente já condena. Nós já condenamos. Cadê a paciência? Cadê a ternura? Modifica a nossa vida, nós temos o nosso direito adquirido pelo sinal verde do farol. Nós admitimos que alguém interrompeu, que alguém usurpou, roubou de nós esse direito de podermos atravessar.
Isso vai modificar a nossa vida? Vai, para pior. Porque a gente vai emitir mau pensamento. Diga-me o que pensas, eu te direi quem te acompanha. Esse é um ditado espírita. O que nós estamos pensando agora? Os maus pensamentos, a gente sabe quem emite eles. Os nossos irmãos menos esclarecidos do que nós. São eles que emitem esses pensamentos. Está lá no Livro dos Espíritos, justamente essa pergunta que Kardec faz. Nós somos influenciados pelos Espíritos? E aí o Espírito da Verdade responde, muito mais do que imaginas. Então, por exemplo, se a gente está com um pensamento errado, meu irmão, está na hora de se tocar. Peraí, esse pensamento não é meu. Sabe, passa uma mulher, vem um pensamento errado. Passa alguma coisa, vem um pensamento errado. Alguém te corta, vem um pensamento errado. Esses pensamentos, se não for de bondade, ele não é nosso. Então já aproveita esse momento e faça uma caridade. Já convida mentalmente, não precisa falar. Mentalmente já convida esse irmão a conhecer Jesus e que ele acompanhe os irmãos de luz que estão ao seu lado, seu mentor, para que seja encaminhado e que seja envolvido em muita luz. E isso não nos custa. E isso é uma forma de perdão. E isso é uma forma de fazermos a caridade. A caridade não nos custa. Ela não precisa ser apenas material. Dificilmente nós fazemos orações para os outros. A gente vê um mendigo na rua, a gente já passa um pouco longe. Às vezes até nem respira naquele momento para não sentir o cheiro, porque eles não têm acesso a tanto banho. E por que, em vez de fechar o nariz, e por que já ir botando a mão no bolso para dar um dinheiro, não passa por ele e faz uma oração para ele? Te garanto que essa caridade da oração será muito maior do que botar a mão no bolso friamente e entregar R$1, 10 para ele. Então tem muito que nós pensarmos a respeito do que Jesus realmente veio isso. E a gente só consegue entender, meus irmãos, através do estudo, através da leitura, através do entendimento. E não adianta, então eu vou ali na biblioteca, vou pegar o Livro dos Espíritos, vou pegar não sei o quê. Leia, mas leia com o dicionário do lado. Leia com o Evangelho do lado. E não entendeu, pergunte. Pergunte, venha aqui na casa, pergunte para a Joana, pergunte para o pessoal aqui. Se eles não souberem que ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado, iremos perguntar para outros. Mas o que nós precisamos é entender, é deixar a preguiça de lado e ler. Mas ler me dá sono. E televisão não? Te dá sono? Já parou para pensar por quê? Porque os olhos ficam pesados. Não, porque tem um irmão do teu lado que não quer que você melhore. Ele vai fazer te dar sono. E isso em qualquer momento, seja de manhã, de tarde, de noite, é pegar a ler para começar a se instruir, para começar a melhorar. Aí vem o sono. Faça uma oração. Antes de começar a ler, faça uma oração. Não é oração, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, creio em Deus Pai. Estou lembrando aqui de oração que, meu Senhor, do tempo da primeira comunhão. Não! A oração pode ser simples. Senhor Jesus, querido amigo, permita que eu faça agora a minha leitura, que eu entenda, que eu compreenda, que eu possa entender o que isso aqui está querendo dizer. Permita que os meus mentores espirituais me auxiliem no entendimento. Muito obrigado. Acabou. Não demorou 30 segundos. E aí comece a ler. Veja se o sono vai vir. Se vier, na próxima faz com mais fé. Mas a gente não ora. Nós não oramos nem por nós. Quando
uma oração para si mesmo. Nós não somos espíritos. Nós não precisamos de oração. Quem falou? Sabe, quando for incluir nas tuas orações antes de dormir todo mundo aqui ora, né? E faz um balanço do que fez de bem e ruim. Não adianta, faz. Quando o sono deixa, a gente faz. Pense, o que fez de bom? Ah, eu fiz isso. E o que fez de ruim? Ah, eu fiz isso e isso. Que bom. No dia seguinte, não faça aquilo de ruim. Faça aquilo que você fez de bom e tente aumentar. Então, ore. Sabe, Senhor Jesus, não precisa ser o Pai Nosso, que talvez seja longa, vai bocejar. Enfim, Senhor Jesus, me encha com a tua luz, com a tua paz, com o teu amor. Me auxilie, mestre, nas minhas necessidades físicas e espirituais. Vai dormir, não vai? Dormir nada mais é que treinar para morrer. Nada mais do que isso. É um momento em que a gente vai para o plano espiritual. É quando a gente se liberta do corpo e o espírito fica feliz do outro lado. Então aproveita, pede para estudar, pede para aprender, pede para fazer curso de se perdoar e também perdoar os outros. Podemos pedir o que quisermos. Pede para frequentar as bibliotecas que tem lá, maravilhosas, enormes. Cursos, tem para mais de 1000. Escolha um e faça. Provavelmente, muito provavelmente, ao acordar, ninguém vai se lembrar de nada. Nada. Porque não nos é permitido lembrar muito daquilo que fazemos no mundo espiritual. Então, talvez esses estudos, pede para trabalhar, pede para fazer parte de uma equipe de trabalho, seja lá qual for, seja para varrer, para limpar doente, que seja. Não vai dar onde André Luiz, já que ele sai curando as pessoas. Então, não vamos ver, até lá ele começou sendo arrogante, né? Então não, sejamos humildes, nós podemos pedir, meus irmãos. Aí não pede por quê? Porque não tem conhecimento. E por que não tem conhecimento? Porque não estuda, porque não lê. E por que não lê? Porque dá sono. E por que dá sono? Porque os nossos irmãos inferiores que nos acompanham também não querem que a gente melhore. Então, vamos mudar. Vamos mudar para podermos, pelo menos, tentar começar a fazer o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é? Perdoar. Perdoar tudo. Perdoar tudo e a todos. E se não conseguir, se aquilo ficar remoendo dentro de nós, faça uma oração. Peça para que aquilo não nos envolva mais com aquele rancor, que possamos esquecer. Lembre-se, somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem administra esse planeta e todas as colônias espirituais que estejam ligadas a esse planeta. Pelo menos é o que a gente tem noção. Então nós podemos pedir o que quisermos para Ele, desde que esteja dentro da bondade, da caridade e da nossa evolução. Ele quer justamente isso, que nós evoluamos e que possamos, meus irmãos, evoluir rápido para podermos sair desse planeta. Esse planeta aqui é complicado, é de expiação e provas. Nós merecemos, com o tempo e com a nossa evolução, coisas melhores do que esse planeta. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vamos, mais uma vez, relaxando o corpo físico. Vamos mentalizando Jesus. Vamos agradecendo ao Mestre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que as palavras aqui proferidas, Mestre, possam servir de caminho, de luz, de paz para todos nós. Que as tuas palavras, os teus ensinos, Mestre, nos auxiliem na nossa evolução, para que venhamos a completar esse abraço fraterno que tu espera de nós e que possamos voltar aos nossos lares em segurança e que lá esteja tudo regido pelo teu amor, pela tua paz e pela tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.